Salve, salve nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Hoje, dia 20 de janeiro de 2026, Flamengo amanhã tem um jogo decisivo e importante, é o primeiro clássico do Flamengo pelo Campeonato Carioca e o BAP está retornando das férias, hein? Vamos aí ver o vídeo do canal UOL, exclusividade aí do canal UOL, trazendo essa informação. O BAP está retornando das férias e isso pode ser muito importante na negociação com o Lucas Paquetá. O goleiro Ender também foi apresentado ontem na Gávea. Flamengo TV fez a cobertura lá no YouTube. Depois vale a pena você correr lá no YouTube do Flamengo para analisar a apresentação do goleiro André. Mas sem perder muito tempo, vamos ligar aqui o vídeo da ESPN. Eu vou botar para rodar aqui o vídeo. De férias. Para que a gente possivelmente as coisas vão andar para o Flamengo e de maneira respingada para outros clubes também do Brasil. Talvez não tenham boas notícias, porque o Flamengo pode ser que vá atrás de jogadores que atuam por aqui. Mas ele voltando de férias, ele tem a missão de seguir na tentativa de contratação do Paquetá e vai ter a palavra final sobre algumas saídas do time do Flamengo. O que pé que está a questão do Flamengo nesse momento? Ele fez lá a proposta primeira para o West, o resto falou assim, não, ainda não, só que agora o Paquetá voltou, vai tomar pé da situação para ver em como a coisa vai andar. Está insistindo com o Paquetá, Arnaldo. Deve dar negócio, é possível que dê negócio, mas o West Ham, por enquanto, está dando querendo um pouquinho mais. E o West Ham ganhou no final. E o West Ham ganhou no fim de semana, é verdade. Isso muda tudo de figura. Eu falava, né? Até o fechamento da janela europeia, janeiro, o West Ham teria mais 3 jogos na Premier League. Foi o primeiro. Ganhou fora de casa na última bola. Passou a sonhar. É o primeiro na zona de rebaixamento, mas tem reais possibilidades de sair dessa situação. E o Paquetá seria muito importante nesse processo aí. Né? Então, é a negociação mais complexa pela situação do clube, pela importância do jogador para o clube. E aquilo, eu acho que as cifras seriam muito mais simples de serem resolvidas se o Flamengo topasse esperar, Paquetá, topasse esperar até o meio do ano, né? Até definição da Premier League. E aí eu tô aquilo, né, que a gente estava falamos no caso do Alisson, tal. O jogador também tem que, em algum momento, pensar no clube que o contratou e que o paga, né? Eu acho que daria para ter uma composição. Eu não vejo essa urgência completa do Flamengo para os primeiros 6 meses. E entendo a urgência completa do West Ham no meio do campeonato, podendo cair depois de muito tempo na primeira divisão inglesa, né? Então, é uma circunstância. O Flamengo está indo até o limite financeiro, uma quantia inimaginável, batendo todos os recordes aqui do futebol brasileiro. Mas, assim como aconteceu com o Palmeiras em relação a Andreas Pereira, dá toda a pinta que se topasse esperar até a próxima janela, ele conseguiria o jogador por uma quantia menor e sem ser esse cabo de guerra todo, né? Enfim, é uma situação que está em andamento. Claro que pegou mal para a torcida do West Ham, o Paquetá com dores nas costas, não está disponível no jogo passado, mas eles contam com ele pelo menos até o meio do ano, até o final do campeonato inglês, né? É curioso também essa curiosa volta do BAP, né, Tironi, porque o que se diz é que em relação ao futebol e as coisas do dia a dia, ele vai delegar. E o que está pingando aqui é quem vai jogar contra o Vasco amanhã e quem será o técnico amanhã. Lembrem vocês, depois do posse de bola, ou durante o posse de bola ontem, eu falei, olha, o Felipe Luiz vai ter que dar as caras. E pelo jeito, acho que ele vai ter que dar as caras aí, viu? No clássico de amanhã, vamos aguardar o treino de hoje. Mas antes de pensar no Paquetá e tudo mais, tem 1 ponto em 9 e o primeiro clássico da temporada, quarta-feira contra o Vasco. Exatamente. Isso é tema da nossa enquete aqui, ó. Que a pergunta é sobre esse jogo com Além de o Flamengo. Enquete, estamos chegando nos 2.000 likes. Já chegamos nos 2.000 likes. Já chegamos. Aí, tá vendo? E a pergunta aqui na enquete é se o Flamengo deve colocar o time principal contra o Vasco no Carioca, sim ou não. Quem você acha que está ganhando, Danilo?
Não esquece o Carioca. 65% não esquece o Carioca, tá todo mundo na pegada do Juca. Deixa o Carioca e tal. E tem 35% que falou sim, não pode dar vexame. Essa é outra coisa que talvez o BAP vai ter que se envolver aí sobre o que deve fazer, o que não deve fazer. Tem reportagem aqui no UOL também falando sobre isso. Será que ele vai antecipar o time principal, o Flamengo, para encarar o Vasco? Lembrando que pela programação, o time principal encararia o Fluminense, que será o próximo jogo. Até pela regra do Campeonato Carioca, você não pode ficar jogando com sub-20 para sempre. Então, no próximo jogo já seria o time principal. Hoje, o Mauro César Pereira, no seu blog, conta na coluna dele que os resultados ruins fizeram o Flamengo debater essa possibilidade de jogadores do elenco principal já nesse jogo contra o Vasco amanhã, podendo mudar até o comando técnico, né? O Felipe Luiz, como disse o Arnaldo ontem, assumindo o lugar do Bruno Pivetti, que é o técnico do sub-20. Danilo, uma coisa como uma intervenção dele. Ele foi técnico do sub-20 de muito sucesso, inclusive no Flamengo, né? Eu sou da tese que cair no estadual é vexame, muito ruim, não pode. Mas não tá nem aí pro Carioca, não quer jogar o estadual, tá priorizando, ok, beleza, pode priorizar, acho ótimo, pode até ser também, é bem provável, na verdade, que o Flamengo colha frutos em relação no aspecto físico para os seus jogadores, de ter melhorado essa temporada, essa pré-temporada para os seus atletas, mas tem um limite. E o limite é não cair no estadual. Cair no estadual é muito, muito feio. Ontem até a gente detalhou no post, né, sobre essa questão de você aumentar o seu calendário em 6 datas, porque você vai ter que jogar lá o Torneio da Morte. Você não é que você fica ali, não caiu, não classifica, não cai. Não, são 6 jogos e de volta com os outros 3 times que vão ficar entre os piores do campeonato. Então é muito ruim, é péssimo. Sem contar, a chance de cair é bem pequena, mas caso isso aconteça, tem a questão do vexame, que a gente não pode tirar da reta, que é torcedor ser zoado, essas coisas, que isso faz muito parte do futebol, mas mais do que isso, o 2027 do Flamengo jogando uma Série B estadual seria pavoroso. Então não pode cair, não pode correr risco, na minha opinião, e tem que ver o que vai poder fazer nas 2 rodadas que restam aí, porque acho que contra o Vasco, você alterar um planejamento tão rápido é curto, né? O jogo é amanhã, a gente já tá na terça-feira, vamos ver. Mas cair não pode de jeito algum, Tirone, seria um negócio absurdo. Ó a rodada do Carioca aí na sua tela. Vai ter, nesta quarta-feira, Maricá e Bangu, 17 horas. 19 horas, Botafogo e Volta Redonda. E aí, 21h30, Flamengo e Vasco, tal jogo, titulares ou não. Quinta-feira, Madureira e Sampaio Corrêa. 19 horas, Boa Vista e Portuguesa. E às 21h30, Nova Iguaçu e Fluminense. Essa, então, a rodada do Carioca. Parece que a sua ideia foi aceita, Arnaldo. Felipe Luiz intervém aí nessa turma do Sub-20. Porque, assim, na verdade, o risco de cair é bem pequeno, né? O problema é o Flamengo ter que encarar esse rebolo aí, que tem um monte de jogo. Mas, assim, se encarar, vai lá, vai passar pelos 3 piores times, vai ganhar e não vai cair. A chance de cair é muito pequena. É mais o desgaste de ter que jogar mais. É bizarro o que eu vou falar, mas o mundo ideal para o Flamengo é passar para essa fase, ter menos jogo pela frente, nem que não seja campeão, do que ter que encarar essa fase final de rebolo, que é cansativa, que deve encher o saco, mas que o Flamengo passaria fatalmente, mas só que ia gastar muitas datas, né? Nesse ano, é o cenário ideal para Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Para os principais e para os médios hoje do futebol brasileiro, né? Passar com sequelas mínimas pelo estadual, ter menos datas e não correr riscos maiores, né? De vexame e de queda e tudo mais, né? As armadilhas do estadual do Rio são diferentes em relação a São Paulo, né? Cair é mais difícil porque tem esse rebolo. Em São Paulo é a fase classificatória, os 2 últimos caem. A fase classificatória de São Paulo é bem mais difícil. Mas o que eu acho que aconteceu aí, você pode pegar o aspecto aí, Felipe Luiz, o chefe da comissão técnica tinha que ter mais envolvimento nesse início, inclusive com supervisão, possível mescla e tal.
Porque uma coisa, Tironi, é o atleta que ficou... claro que todo mundo precisa de um respiro. O técnico de futebol ele é massacrado hoje, né? Ele tem... o desgaste mental de um técnico de futebol é absurdo. Mas nesse calendário específico aí, eu acho que o Flamengo teria que ter começado já sob a supervisão do Felipe Luiz o campeonato estadual desde a primeira partida. Não que ele desde... É curioso também essa curiosa volta do BAP, né, Tironi? Porque o que se diz é que em relação ao futebol e as coisas do dia a dia, ele vai delegar. E o que está pingando aqui é quem vai jogar contra o Vasco amanhã e quem será o técnico amanhã. Lembrem vocês, depois do posse de bola, ou durante o posse de bola ontem, eu falei, olha, o Felipe Luiz vai ter que dar as caras. E pelo jeito, acho que ele vai ter que dar as caras aí, viu? No clássico de amanhã, vamos aguardar o treino de hoje. Mas antes de pensar no Paquetá e tudo mais, tem 1 ponto em 9 e o primeiro clássico da temporada, quarta-feira contra o Vasco. Exatamente. Isso é tema da nossa enquete aqui, ó. Que a pergunta é sobre esse jogo com Além de o Flamengo. Enquete, estamos chegando nos 2.000 likes. Já chegamos nos 2.000 likes. Já chegamos. Aí, tá vendo? E a pergunta aqui na enquete é se o Flamengo deve colocar o time principal contra o... É curioso. Aí, pessoal, então a discussão aí realmente a discussão já até deixando um agradecimento aqui ao UOL Esporte, canal do YouTube do UOL Esporte, discutindo aí o retorno do Felipe Luiz ou não para o jogo de amanhã e também o retorno do BAP, né? Essa questão aí do retorno do BAP pode intensificar essas negociações com o Paquetá. Então a gente torce para que o BAP ele entre nesse circuito de definitivo e possa aí, de fato, dar aquela cartada final nessa negociação com o West Ham para que o Paquetá já integre a equipe ainda nesse primeiro semestre. É claro que aí o canal UOL, discutiu ali também a possibilidade de rebaixamento. O Campeonato Carioca ele faz com que exista aí essa possibilidade. Então, acho que toda a atenção do Flamengo também para esse período, esses 3 jogos que faltam. Amanhã o Vasco, no final de semana é o Fluminense e depois o Flamengo pega o Sampaio Corrêa. É isso aí, nação. Para você que não é inscrito aqui no canal, eu já te faço o convite. Se inscreva aqui no canal. A gente sempre faz react, reações aí da imprensa esportiva em torno do noticiário do Flamengo. Essa é a proposta do canal. Eu sou o Rafão e sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Valeu, nação. Tamo junto aí. Forte abraço.